Louvado seja Deus então. Então eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Amém? Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome, e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Eu vou ler de novo. Portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 20. Diz assim: projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por meio do Senhor, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Feche seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, entramos, Senhor Deus, na Tua presença mais uma vez. Desde já eu te agradeço pelos louvores, e nós queremos nos esconder diante da Tua face. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos esconda no Seu pavilhão. Nos guarda, Senhor, coloca os Teus anjos ao redor dessa igreja. Guarda as entradas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toda mente acorrentada, aprisionada, que nessa hora ela seja liberta em nome de Jesus, para que a Tua palavra possa encontrar uma terra boa, que essa semente possa cair num solo fértil, crescer, e que a Tua palavra venha dar fruto na vida dos Teus filhos, meu Pai. É o que eu te peço nessa hora em nome de Jesus. Me saga da Tua aljava, acerta o Teu alvo e me usa da maneira que o Senhor quiser. Eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Senhor, não permita, pelo amor de Deus, não permita sair da minha boca aquilo que não for do Teu Espírito, mas aquilo que for do Teu Espírito eu te peço, Senhor, fala com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Tá cada dia que passa ficando mais difícil de pregar aqui, não é? Vem os pastores de ontem, de anteontem, Itaci pregando na quinta-feira, né? O povo tá todo mundo pregando tão bem que você fica até meio assim, né? Na hora de pregar. É o seguinte, a intercessão, a liderança da intercessão teve uma visão. E a visão que ela teve é que uma nuvem negra, muito negra, entrava por as portas, se espalhava no meio da igreja, no meio de vocês aí, e trazia uma frieza muito grande, né? Por feridas, e aí trazia essa frieza e dominava a igreja. Então essa nuvem entrava, dominava a igreja, arrebentava com tudo aí. Foi isso aí? Foi isso aí? Foi? Não foi isso aí. Nós estamos orando, jejuando para Deus estar mostrando, repreendendo todo mal, para Deus estar guardando a vida de vocês.
né? Mas sabemos então que o diabo não está contente, e isso é muito bom. Por quê? Porque ninguém taca pedra em árvore morta, todo mundo só taca pedra em árvore que dá fruto. Se o diabo tem se levantado contra essa igreja, significa que Deus está no meio dessa igreja. E isso é motivo para que o nome dele seja glorificado. Esse dia eu estava falando aí, conversando com o pessoal, e eu disse o seguinte, que a física nos assegura que tudo que a gente joga para cima desce. É verdade isso ou não? Vamos lá participar do culto? Estão vivos? Estão vivos? Quem tem fôlego? Tem alguém vivo? Deixa eu ver se tem alguém vivo. Levanta a mão. A Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego louva ao... só para saber se vocês estão vivos, né? E aí a física diz isso, que o que sobe, é isso ou não? Se eu jogar uma maçã para cima, o que que vai cair? E se eu jogar uma pera para cima, o que que vai cair? Se eu jogar uma criança para cima, o que que vai cair? E se eu jogar um glória para cima, o que que vai cair? Entendeu? Mais ou menos? Toda frieza, ela vem e tenta dominar a igreja. Isso é uma estratégia de Deus. A frieza, ela entra e ela tenta dominar a igreja. Se tem uma coisa que espanta a frieza, é quando o crente abre a boca para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje nós vamos tentar fazer uma dinâmica. Não sei se vai dar certo, mas nós vamos tentar. Amém? Então quando eu fizer assim, ó, você vai falar glória a Deus. Amém? Vamos ver? Eu não gosto de gritar, pastor. Fala baixo. Fala glória a Deus. Pastor, eu não gosto de falar baixo, mas eu também não gosto de gritar. Então você fala glória a Deus. Pastor, eu gosto de gritar. Então você vai dizer glória a Deus. Amém ou não amém? Então nós vamos ver se desse jeito essa frieza vai embora no meio da igreja. Amém? Porque quando nós jogamos glória para cima, a glória de Deus desce aqui embaixo. E quando a glória de Deus chega, a frieza vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora. E tudo aquilo que não pertence a Deus tem que bater em retirada em nome de Jesus. Amém? Olha para mim agora. E quando eu fizer assim, o que vocês vão dizer? Aí, vamos ver o que vai dar até o final. Se toda hora eu fizer assim, eu vou ficar sem orelha até o final da mensagem. Mas eu quero que isso aí só seja para vocês se acostumar, amém? Então nós lemos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Que o profeta Isaías tinha profetizado que o Messias ia nascer. E o nome que seria colocado sobre o Messias, Jesus, seria Emanuel. Nós vamos conseguir, até lá nós vamos conseguir. E aí no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, nós disse assim que José teve um sonho sinistro. E o sonho é que aparecia um anjo para ele e falava: ó José, fica preocupado em receber Maria não, porque o que está na barriga dela, quem colocou lá foi o Espírito Santo de Deus. Aí José olha assim e fala: beleza então, né, acorda, né? E aí recebe, o anjo fala para ele: é Jesus que veio para tirar o pecado de todo mundo aí. Só que é o seguinte, esse Jesus, ele é aquele que o profeta havia profetizado cerca de 700 anos atrás. E o nome dele será Emanuel. Logo, logo vocês vão pegar as mães, hein? Os darwinistas dizem que nós somos fruto do evolucionismo, é isso? É isso ou não? Que nós somos fruto do evolucionismo. Teve a explosão lá de Big Bang, e aí foi acontecendo. E que nós, seres humanos, viemos do macaco, né? A espécie mais provável que eles dizem é que nós viemos do chimpanzé. É chimpanzé ou chimpanzé? Chimpanzé, né? E nós viemos do chimpanzé. Lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, pelo que eu estava lendo aí, em Nova York, os cientistas fizeram um estudo. E do estudo que eles fizeram, eles pegaram barro, eles pegaram um pedaço de macaco, e eles pegaram um pedaço do ser humano. E eles examinaram, estudaram e fizeram ali vários estudos científicos dentro daquelas três coisas que tinham com eles. E o que eles descobriram era que o que tinha no barro também tinha no corpo humano. Mas o que tinha no barro não tinha no corpo humano. Eles descobriram que no barro tinha cálcio, e adivinha só, no corpo humano também.
Eles viram que tinha alumínio no barro, e no corpo humano também tinha alumínio, e nada disso tinha no corpo do macaco. Ou seja, isso nos comprova que nós não somos fruto do evolucionismo, e sim nós somos fruto do criacionismo. Você e eu não viemos do macaco, eu e você nós viemos, e nós somos fruto da criação do eterno. Existe um Deus no céu que formou eu e você. E para isso nós vamos lá em Gênesis. Para isso eu gostaria de convidar você para viajar comigo um pouquinho nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos agora lá no livro de Gênesis, e nós vamos começar a passear só um pouquinho na Bíblia. E lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no primeiro dia o Senhor, Ele falou assim: haja luz, e viu que a luz era boa, e passou o primeiro dia. No segundo dia Ele disse: haja firmamento, e houve firmamento. E no terceiro dia ele disse assim: que haja os luminares, ou que haja os luzieiros, e houve os luzieiros, e Ele viu que aquilo era bom. O interessante é que Deus ele vai formando. Lá em Gênesis 1 nós conseguimos identificar essas coisas. Em Gênesis 1 nós vemos que Deus ele cria o homem à sua imagem e à semelhança. E é baseado nisso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. E quando nós analisamos um pouquinho da Bíblia Sagrada, quando nós analisamos um pouquinho daquilo que Gênesis está nos dizendo, nós conseguimos enxergar que Deus ele vai lá em cima, e Ele fala que a primeira coisa que Ele faz, Ele cria os céus e cria a terra. Deus cria o céu e cria o quê? No segundo dia Ele faz a lua e as trevas, o dia, a claridade, a luz e as trevas. E assim Deus vai formando. Então Deus primeiro cria os céus e ali se inicia a projeção e a criação de Deus. Deus ele cria o céu e Ele cria a terra. Logo em seguida Deus ele cria o firmamento depois da luz. Firmamento era a separação de terra, de água, e aquilo que nós lemos lá em Gênesis. Logo em seguida Deus cria então os luminares, é o sol, é as estrelas, é a lua. E aí, logo em seguida Deus vai e cria os peixes do fundo do mar, cria as aves dos céus, e também cria os animais da terra. E quando nós estamos analisando e olhando a criação de Deus, presta atenção em mim, quem está me entendendo, diga amém. E quando nós começamos a analisar e olhar a criação de Deus, nós vemos que Deus ele cria algo de cima e Deus cria algo de baixo. Nós vemos que Deus ele cria algo que parte do céu, e vê que Deus também cria algo que vem da terra. Que Deus ele cria os céus e a terra, e depois ele cria o firmamento, que é a terra, e depois ele cria os luminares, que é o céu, o sol, as estrelas e essas coisas. Logo em seguida Deus ele vem, ele cria então os peixes do fundo do mar, embaixo. Ele cria as aves de cima, e ele cria os animais do campo, de baixo. Você vê que para ali a criação de Deus. Deus criou algo de cima e criou algo de baixo. Criou algo de cima e criou algo de baixo. Criou algo de cima e criou algo de baixo. E agora Ele para. E aqui entra o Deus do plural, que quer dizer Elohim. Elohim, para quem não sabe, é Deus no plural, quando está se tratando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui entra o Elohim na história da humanidade, o Deus triuno, a trindade. Ela é revelada agora nesses primeiros capítulos aqui do livro de Gênesis, esses primeiros versículos do livro de Gênesis. Então Deus criou algo de cima e de baixo, e igualou. Porque Ele cria 3 coisas de cima e 3 coisas da terra. Ele cria 3 coisas do céu e 3 coisas da terra. Deus agora Ele vai, chama o Filho, chama o Espírito, Ele fala: eu tenho uma ideia. E qual que era a ideia de Deus? Ele olha para o Filho, olha para o Espírito, e Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Está o Pai, está o Filho
e está o Espírito. A Bíblia diz então que Deus nos forma do pó da terra. E do pó da terra Deus começa a nos formar e começa a fazer você bonitinho desse jeito. Faz a nossa cabeça, os nossos olhos, faz o nosso tronco, as nossas pernas. Ele começa a colocar o músculo dentro de nós, ele começa a colocar o nervo, as coisas começam a fluir dentro de nós. Então Deus nos fez na matéria da... Pensa só comigo que se Deus fizesse o homem só da terra, o mundo ficaria penso para a terra. Quem está me entendendo? Já diminuiu, vocês já não estão prestando atenção. Quem está me entendendo? Se Deus faz o homem do pó da terra, o homem se limita àquilo, então o mundo vai ficar penso, porque Ele cria os céus e a terra, igualou. Ele cria então a expansão que é a terra e os luminares, igualou. Pegou um de cima e um de baixo, está tudo igual. Quando o mundo vai ficar penso para cá, Deus faz alguma coisa que sustenta ele do mesmo jeito. Aí Deus faz os peixes do fundo do mar, tá aqui, as aves do céu, opa. Daqui a pouco Deus dá o mundo também que é assim, aí vem a criação dos animais. Trava. O mundo entrou em órbita de novo. Deus faz você do pó da terra. Gênesis 1, forma o seu dedo, seu olho, faz você todo bonitinho. Imaginação minha, olha o tamanho da cabeça, eu posso pensar o que eu quiser. Jesus olha para o pai e fala assim: pai, vai ficar esquisito esse negócio. Por quê? Porque o mundo vai ficar assim. Vai ter mais coisa da terra do que coisa do... Aí o pai fala: não, filho, tem uma estratégia dentro da minha cabeça. E qual que é a estratégia? Não tem mais o que fazer, é o homem. Ele fala assim: não, mas dentro do homem vai ter algo diferente. Dentro do homem vai ter a nossa essência. Deus, ele vem, ele assopra o fôlego de vida no ser humano. Olha para quem está do seu lado. Fala assim para ele: você é o centro de equilíbrio da terra. Deus pega algo de cima, pega algo de baixo. E quando Deus forma o homem, todo mundo fala: o mundo vai ficar penso para a terra. Aí Deus vem e pega aquilo que é dele, que está no céu, sopra dentro do homem, e o mundo volta a ficar em órbita. Olha para mim, querida, em nome de Jesus, não tem do que se preocupar e do que temer. Você é o centro da criação do Deus eterno. E quem acredita nisso, ó, aleluias! Tudo que é de cima fica, e tudo que é da terra vai ficar a nossa matéria, ela vai ficar aqui, mas o nosso espírito em breve irá encontrar com o Salvador nas nuvens. Nós estamos passando por um período de dificuldade. Quem sente aqui é a carne, quem sente aqui é o homem, é o barro. Mas logo logo o nosso espírito irá morar com o Senhor no céu. E aí não vai mais ter choro, lágrimas, sofrimento. Não vai mais ter sofrimento, porque nós vamos morar junto com o Senhor. Oh, aleluias. Deus, ele faz o homem e a história fica muito bonita. A história fica bonita demais porque Deus tinha uma comunhão com o homem. Deus tinha uma comunhão com o ser humano. E ele dizia dessa forma aqui: Deus chegava no Éden, no comecinho da tarde, falava: Adão. O Adão aparecia e falava: oi papai, tudo bem com o Senhor? Ele falava: tudo bem, Adão, como é que você está? Falava: papai, eu estou tranquilo, graças a Deus e o Senhor. Ele fala assim: eu continuo lá em cima. Os anjos cantam santo, santo, santo para mim, mas eu vim aqui bater um papo com você. E como é que está aqui, Adão? Fala: pai, hoje está tranquilo, passei o dia sossegado aí, coloquei o nome nos bichinhos aí, mas tem muita coisa para resolver. Deus fala: tá bom, filho, se precisar você me chama, estou subindo. No outro dia Deus vinha de novo: oi filhão, como é que você está? Ele falava: ô papai, que saudade de você. Estava com saudade do Senhor. E Deus falava: eu também, por isso que eu vim aqui.
E ele falava: papai, hoje foi tranquilo, adivinha só, tá vendo aquele bichinho ali? Então eu coloquei o nome dele de macaco. Tá vendo aquele outro ali? Coloquei o nome dele de leão. E o papai fala: muito bom, filhinho, que coisa mais maravilhosa. E eu vejo que a sua imaginação está aflorando. E ele fala: é pai, é porque eu sou a sua cara. E vai se passando o tempo. No outro dia volta agora Deus para a terra. Oi papai, como que você está? E ele fala: oi meu filho, que saudade, me dá um abraço. Adão abraça a Deus. Eles viviam em comunhão, mas de repente aparece na terra a serpente, induzida por Satanás. Eva come o fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão também se lasca, come aquela bexiga. De repente quem aparece era Deus. Aí Deus fala: filhinho. Adão grita: espera só um pouquinho, papai. Cadê você, meu filho? Ele fala: só um segundo, eu estou pelado, já estou indo te encontrar. Aí Deus olha para ele e fala: mas filho, quem falou que você está pelado? O pecado entra no mundo. O pecado entra no Éden. E quando o pecado entra no Éden, Deus sobe e agora não volta mais. Sabe por quê? Porque aonde há pecado, há separação de Deus. Porque aonde o pecado entra, ele entra como uma faca que corta um pão e separa uma banda da outra. Porque quando o pecado entra, ele traz uma divisão, ele traz uma lacuna, ele traz um espaço entre Deus e o homem, porque Deus não pode compactuar com o pecado, e quando há pecado, Deus não está naquele lugar. Deus sobe. Deus chega agora e fala assim: olha, é o seguinte, quem foi? Foi a mulher que tu me deu aí, ó. Fala: vem cá, Adão, tu vai ter que suar para comer. Eva, multiplicarei a dor de parto. E você, serpente, Deus não estava falando para a serpente, Deus estava falando para o Satanás. Colocarei inimizade entre tu e o homem, e do ventre da mulher sairá um, e esse lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus resolve então tentar restaurar a comunhão dele com a humanidade. Vem Abraão, mas Abraão vacila no decorrer do percurso. Deus também não consegue se aproximar tanto da humanidade como ele queria, porque Adão vacila. Abraão. Vem Moisés, Moisés também vacila. Passa mais um pouquinho, vem os profetas, mas os profetas também não são santos, vacilam também. Só que de repente o plano de Deus já estava sendo arquitetado lá em cima. Porque eu não sei se você sabe disso, mas do Jesus já estava tudo certo para ele vir para a terra, antes mesmo de Adão e Eva pecar no Éden. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 9, se eu não me engano, ele diz assim, ó, que o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Jesus já tinha morrido nos planos de Deus, o Cordeiro já havia virado sacrifício nos planos de Deus. Para quê? Para alcançar salvação para mim e para você. De repente José está dormindo. José tem um sonho. E o sonho de José é que o anjo chega para ele e cutuca ele. Cutuca a costela. Fala: ô José, não fica com medo de receber Maria, tua mulher, porque o que tem dentro dela foi concebido do Espírito. Esse é Jesus, que vai tirar o pecado do mundo. Mas esse aí é aquele que o profeta disse, que da virgem, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será, que quer dizer, nasce Jesus. Jesus nasce. Satanás arquiteta uma parada para tentar matar ele,
Maria com José foge para o Egito. Estão fugindo agora dentro do Egito. Estão lá agora, passa-se 2 anos, eles voltam. Jesus vai crescendo, com 12 anos de idade ele se apresenta. E quando ele se apresenta lá no templo, alguns dizem o seguinte, que Jesus ensina aos mestres. A outra linha de raciocínio que leva a dizer que Jesus, como toda criança judia com 12 anos de idade, ele estava pronunciando o Pentateuco por obrigação de toda criança judia. Mas essa discussão teológica não vai chegar em lugar nenhum também. Passa-se também o tempo. Daqui a pouco Jesus chega no começo, no ápice do seu ministério. Jesus chega no Jordão, João Batista está batizando. Bem raça de víboras. Se arrepender dos seus pecados. Vai um pouquinho. Vai mais um pouquinho. De repente João Batista dá uma olhada. E quando ele olha, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista abre uma vírgula e ele continua: eu vos batizo com água, mas esse vos batizará com o Espírito Santo e com... Jesus é batizado, ele volta, e a Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus para o deserto. Quem conduziu Jesus para o deserto? Quem? Que Espírito é esse? Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Conduz Jesus ao deserto. Presta atenção, quando fala de deserto, está falando de sofrimento. Está falando por um período que você se sente sozinho, aonde você vai passar por um período que as coisas não são muito fáceis. Esse é o deserto que a igreja conhece. E quem é que conduz Jesus para o deserto? Sabe por quê? Porque deserto é um lugar que você sofre. Deserto é um lugar que você passa por dificuldade. Deserto é um lugar que você não quer enfrentar aquilo que enfrenta. Mas deserto é uma escola onde o crente aprende o ABC de Deus. O deserto é a escola onde o crente cria intimidade com Deus. Porque é no deserto que o crente cria intimidade com o Eterno. Porque ele precisa clamar a Deus. Não há outra ocasião, não há outro jeito. No deserto ou você clama, ou você clama. E quem conduz Jesus para o deserto é o Espírito. Jesus jejua 40 dias. E a Bíblia diz que após 40 dias Jesus tem sede, ou tem fome, é isso? Esses dias eu estava na teologia e o pastor falou que Jesus ficou sem comer e sem beber. Falei, para, eu concordo com isso aí não. Eu e minhas ideias, né? Ao invés de eu ficar quieto, eu não concordo, eu já falo. Aí o pastor fala assim, Falei, não, pastor, a Bíblia diz que Jesus depois de 40 dias teve o quê? A Bíblia diz que ele teve sede. Por quê? Porque é impossível o ser humano ficar sem. Não tem como, ele vai morrer. O pastor disse, não, mas teve um estudo aí que o homem ficou não sei quantos dias aí sem beber, porque ele bebia da própria urina. E aí ele bebia a urina e depois urinava e bebia. Mas não bebeu? Nem que for a urina dele, ele bebeu. Não vai, não adianta, não. Jesus teve fome. Quando Jesus teve fome, quem chega para ele? Quem chega? Aí a Bíblia diz que Satanás coloca Jesus no pináculo do templo. Sabe o que é pináculo? Lugar mais. O Espírito leva Jesus para o deserto. E o diabo coloca Jesus no lugar mais alto. Tem coerência? O Espírito leva Jesus lá para baixo. O diabo coloca Jesus aqui em cima. Para você olhando, quando você olha para a ótica humana, não tem cabimento.
Peraí, o Espírito levou Jesus para o deserto. O diabo coloca Jesus no lugar mais alto, mas o Espírito coloca Jesus no deserto. E quando Jesus volta, até quando ele pisa, os demônios já falam: ah, Nazareno, o que nós temos contigo, Nazareno? Vem nos atormentar antes do tempo. A experiência no deserto faz você ser conhecido no inferno e faz você ter intimidade lá em cima. É melhor passar no deserto com Jeová e ter intimidade com Ele do que ficar lá em cima sem Ele. O diabo coloca ele lá em cima e logo em seguida o que ele fala? Atira-te daqui para baixo, se joga daqui de cima, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Cuidado com os caminhos da exaltação. Cuidado com os caminhos da exaltação. Talvez o caminho que você está trilhando para subir vai fazer você despencar lá embaixo, e aí não vai sobrar nada. É melhor você subir degrau por degrau com o Espírito do que dar um salto lá em cima com o diabo. Jesus volta, começa a escolher. Escolhe André. André traz Pedro. Escolhe Simão. Escolhe Judas, o Iscariote. Escolhe o outro Judas. Escolhe Tiago, filho de Alfeu. Escolhe o outro Tiago. E vai juntando os 12 apóstolos. E ele vai pregando, vai ensinando, vai. E daqui a pouco ele continua indo, ele vai. E de repente Jesus chama eles e fala: ó, meu tempo aqui acabou. Está na hora de eu subir. Mas eu vou rogar ao Pai para que Ele vos mande outro Consolador. E se eu não for, Ele não pode vir. Não dá para ficar os dois aqui não. Então eu vou subir, porque a minha função aqui eu já cumpri. Mas o papai vai mandar Ele para vocês. Mas o Senhor não é o Emanuel. Mas o Senhor não é o Deus conosco. Mas não é o Senhor que vai ficar conosco o tempo inteiro. Ele fala: eu vou, mas não eu mesmo, porque nós somos 3 em 1. É o Deus Papai, é o Deus Filho e é o Deus. Ele fala: eu vou subir para que o outro venha. Se reúne todo mundo. Todo mundo reunido. De repente vem um som de como um vento veemente e impetuoso e enche a casa. Eu fico imaginando que barulho foi esse que esse vento fez. Vai arrebentando com tudo, vai fazendo. De repente os irmãos começam a falar em língua estranha. O povo ali foi batizado com o Espírito Santo. Eu imagino Jesus olhando lá de cima e falando: se cumpriu o meu nome embaixo. Eu imagino Jesus lá dentro de Deus Pai, no trono, do lado do trono de Deus, dizendo: olha aí, está se cumprindo a minha promessa. Olha o Emanuel chegando aí. E você já vai entender o porquê que eu estou chegando até aqui. Devido ao pecado, o homem se afastou de Deus. Devido ao pecado, o homem criou uma lacuna entre ele e Deus, uma parede. E essa parede não permitia que o homem se achegasse até Deus. Mas após a morte, o sacrifício de Jesus na cruz, o que foi que aconteceu? O Jesus foi e rompeu o véu do templo. E quando o véu do templo se rasgou, para quem não sabe, eu já preguei isso assim que eu assumi essa igreja aqui. O véu do templo era o que dava separação do lugar santo para o lugar santo dos, ou conhecido na Bíblia como lugar santíssimo. E qual era o lugar santíssimo? Era o lugar além do véu, aonde ficava onde ficava a arca da aliança. E na arca da aliança tinha a tampa do propiciatório. E na tampa do propiciatório os 2 querubins. E dentre os querubins descia a manifestação de Deus no meio da igreja.
Deus se manifestava no Santo do Santo, mas só quem entrava no Santo do Santo era o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Quem está me entendendo? Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Trazendo na simbologia, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Porque o sacrifício de Jesus trouxe para conosco a libertação dos nossos pecados, a justificação dos nossos pecados, e através de Jesus, Ele foi aquele que nos santificou. E é por isso que Paulo em Romanos capítulo 1, ele diz assim: agora bem certo estou que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O véu do templo se rasga, o Espírito Santo chega dentro da igreja e invade, e aqui o Emanuel se cumpre. Emanuel quer dizer Deus com, mas Emanuel é uma palavra tríplice. Emanuel, ela é dividida, são 3 palavras em uma única palavra, e na tradução para o português ela perdeu um pouquinho o seu sentido original. Emanuel no original ela é dessa forma, é Man, El, Men, An, Man, Emanuel. Em quer dizer dentro, Men quer dizer homem, corpo, barro, e El quer dizer Deus. Juntando as 3 palavras, está dizendo Deus dentro do barro. Tem coisa que eu não consigo entender, e eu juro que eu não consigo. Jurar é pecado, né? Mas eu juro mesmo assim. Eu vou beber água para mim não falar o que eu quero, tá bom? Deus conosco é diferente de Deus dentro de mim. Vem aqui, Diego, por favor. Pode subir aqui. Deus conosco é isso aqui. Aí alguém vem falar alguma coisa pro Diego, eu vou falar: se mexer com ele, vai mexer comigo. Se mexer com ele, ó, é o seguinte, eu vou entrar nessa parada aí, mas Diego está aqui. Agora Deus dentro de nós, para mexer com o Diego, primeiro tem que passar por cima de mim. Tá entendendo? Tá entendendo? Essa é a diferença. Se aqui o inimigo, ele acha que ele tem o poder de vir contra a sua vida, porque tem alguém aqui dizendo: ó, eu vou me meter nessa briga, se vir aqui eu vou me meter, mas ele dentro de mim e de você é diferente. Quando ele vem na tua direção, ele não enxerga você, ele enxerga aquele que está dentro de você, e aquele que está dentro de você é aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e quem acredita nisso glorifica o nome do Senhor. Obrigado. Até um louvor que diz que se Deus está conosco, não há o quê? É o quê? Quem pode nos deter? Aí ele fala de novo, né? Se Deus está conosco, e aí? Não há o quê? Foi falado de temer hoje aqui? Foi? Ei, querido, Emanuel está dentro de você, e quando ele está dentro de você, não há o que temer, ninguém pode com você. Coloca, faz assim com a mãozinha comigo, faz assim, fala assim: tchau medo, tchau assombração, vai pro inferno, porque dentro de mim está o Emanuel. Oh, aleluias!
Olha o inimigo para você. Vou atacar. Não, tá aqui, ó. É agora que eu vou atacar. Aí você. Sabe quem tá aqui? O Emmanuel. Deus está dentro de mim. Repita assim comigo: Deus está dentro de mim. E se Deus está comigo, eu não tenho o que temer. E se Deus está comigo, eu não tenho o que temer. E se Deus está comigo, eu não tenho o que temer. Sabe por quê? Jesus está subindo. Há um movimento no inferno terrível. O pessoal está desesperado no inferno lá. Os demônios estão tudo louco lá embaixo. Está todo mundo correndo para lá e para cá. O negócio está doido. E eles são muito rápidos. Vou falar, pensa nos bichos rápidos, é demônio. Um dia eu fui pregar numa igreja lá em Peruíbe. Eu estava pregando assim. Daqui a pouco eu olhei assim. Falei, vixe. Falei para a pastora, falei, meu, o negócio aqui é sinistro, hein? Aí a pastora ficou me olhando assim. Falei, mano, tem muito demônio aí fora aí, mano. Eles estão assim, ó, na frente da igreja, assim, ó, parece uns raios, mano. E voltava. Falei, meu Deus do céu. Quando eu olhei assim, já tinha um na igreja se arrastando. Falei, eita, que tem pecado aqui, hein? Porque sem pecado o demônio não consegue ficar aqui dentro, não. Mas com gente cheia de pecado, ele vem, assiste culto do teu lado. O povo ficou todo com medo. Mas tem medo, mas não tem vergonha, igualzinho aqui. Sabe que é errado, mas faz, né? Tem medo do diabo, mas continua fazendo tudo aquilo que agrada a ele. Ei, querido, você não quer que o diabo te acompanhe? Então seja cheio de Deus. Porque quando a luz chega, as trevas têm que ir embora em nome de Jesus. Há uma movimentação no inferno terrível, todo mundo louco. De repente um olha para a cara do outro de assustado e fala, você não acredita? O outro fala, o que aconteceu? Que está todo mundo correndo, desesperado. Ele fala, oh, não dá mais nem para atormentar aqueles lá de cima. O demônio fala, o quê? Mas eu estou com uma lista de nome aqui. É o seguinte, eu estava com o nome aqui na minha lista aqui. Eu estava lá Gesiel, estava lá Diego, estava lá Itaci, estava lá Adriano, estava lá Felipe, estava lá Raquel. E agora? Não, você não pode mais. Por quê? Você não vai poder tocar neles, não. Por quê? Não, eu posso. Não pode. Por que eu não posso? Porque Jesus não pecou. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas antes dele subir para o céu, ele deu uma passada aqui, é que você não estava. Aí o demônio olhou e falou, vem aqui. Ele falou, vem aqui. E o que ele disse? Ele disse, todo o poder me foi dado no céu, na terra, embaixo da terra. Oh, xaragaçubi cantora blasfêmias. Ele disse mais alguma coisa. Ele disse, sabe o que? Aquele povo que você está vendo lá em cima está lavado no sangue do Cordeiro. Aí eu lembro do louvorzinho que diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, onde a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do fio tentador. Xanagasubi cantorablas. Oh, Xanagasubi cantorablashébias. O diabo vai se levantar de um lado, mas quando ele vir na tua direção, o Senhor já separou para ele 7 caminhos, e ele vai dizer, escolhe qual você quer ir, mas do mesmo jeito que você veio, você volta, porque eu sou lavado no sangue do Cordeiro de Deus.
Se coloca de pé em nome de Jesus. Levanta a mão assim comigo. Fala assim: eu sou blindado. Fala com fé: eu sou blindado. Queira o diabo. Pode repetir: queira o diabo. Não queira ele. Querendo os demônios ou não, azar o dele. Porque eu sou blindado. E sobre a minha vida está o Emanuel. Sobre a minha vida, eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus, e dentro de mim habita parte daquele que é o Todo-Poderoso. Oh, aleluias. A palavra dessa noite é para te dizer o seguinte: que você está escondido, que para tocar em você tem que ter permissão. A palavra nessa noite é para você lançar fora todo medo. A palavra dessa noite é para você descansar. A palavra dessa noite é para você ficar tranquilo. A palavra dessa noite é para você respirar fundo e de ficar dessa forma assim: olha só, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que a minha vida está no controle do leão da tribo de Judá. A minha vida está no controle daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A minha vida está na mão daquele que era, que é e que há de vir. Vocês consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu quero saber se tem alguém aqui que não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Se tiver, levanta a sua mão para mim te ver. Se tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer reatar aliança com Ele nessa noite, se tiver alguém aqui,
Levanta a mão, por gentileza. Te convido para vir aqui na frente. Aleluia! Ó, vocês perderam a oportunidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias. 3 vidas para Jesus. Aleluia! Adivinha só, adivinha. Adivinhar é pecado, né? Mas pensa comigo então, já não adivinha não, só pensa. Os anjos nessa noite estão cantando lá, louvando e exaltando, porque essa noite o céu está em festa para a glória do Cordeiro. Santo, santo, santo. Vamos orar para essas pessoas. Essas pessoas que estão aqui se reconciliando com Deus. Aleluia! Eu já quero que separe aí um irmão e 2 irmãs aí, assim que acabar de orar, para dar um abraço neles aqui. Patrick, Vânia e a dona Marina. Essas 3 pessoas estão hoje retornando aos caminhos do Senhor, Glória a Deus! reatando a aliança que por algum motivo foi rompida. Mas nessa noite, o sangue de Jesus, ele lava de todo o pecado. Aleluia! Essa noite o sangue do Cordeiro veio não purificar eles, mas nós, para que o nome dele possa ser glorificado. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, te apresento a vida, Senhor Deus, do Patrick, vida da Vânia, Senhor, a vida da Marina. Nessa hora, Senhor Deus, não sabemos qual foram os motivos do afastamento, mas, Senhor Deus, eu sei qual é o motivo, Senhor Deus, do retorno. E o motivo do retorno é a tua graça, é o teu amor, é as tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Nessa noite eu apresento a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, meu Pai. Quero pedir ao Senhor Deus, que o Senhor possa, querido e santo, restaurar a aliança, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir que o chamado, Senhor, torne para trazer. Quero pedir, Senhor Deus, que aquilo que foi enterrado no meio do caminho, aquilo que foi morto no meio do caminho, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer a vida, ministérios, sonhos, projetos, meu Pai. Oh Espírito da verdade, quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor, Xanagassubiacai, volta, Espírito Santo, a habitar dentro, Senhor Deus, do teu filho. Habitar dentro, Espírito Santo de Deus, da tua filha, das tuas filhas. Espírito Santo, torna a trazer a alegria da tua salvação. Torna a trazer, Espírito Santo, a alegria de estar na tua casa, de te adorar, de orar, de ler a palavra. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. A igreja aplaude, exalta o nome do Cordeiro. Falta 10 minutos para acabar o culto. E eu quero saber se tem alguém aqui com medo de alguma coisa. Se tiver alguém aqui com medo de um futuro, com medo de ingressar em alguma coisa, eu não sei. Se tiver alguém aqui que está com algum sentimento de medo, eu não sei qual seja você. Se tiver, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Se tiver para vir, mas para vir rápido, tá? Não é para ficar aí comendo amendoim, não. Quero orar por você. Espírito de Deus se move nessa noite, no meio de nós.
Hoje o Senhor lança fora todo medo. Porque dentro de você nessa noite, você sabe que está o Deus dentro de você. Deus está dentro de você. Espírito de coragem vem sobre mim. Todo demônio que estiver rodeando aqui a igreja do Agenor, todo demônio que estiver rodeando aqui agora essas vidas, me escuta. Em nome de Jesus, pega tudo que é teu. Vai pegando tudo que é teu agora. Vai. Libertação, Jesus, libertação. Vai cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Tem condenação para você não, meu filho. Tem condenação para você não, minha filha. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está lá fora. Aquele que está lá fora pode mostrar os dentes, pode babar parecendo que está louco, mas preste atenção, maior e mais poderoso é Jesus, que morreu e ressuscitou e hoje mora dentro de você. Adora a Deus aí que eu vou orar por vocês. Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. O coração que espera incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei,
ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, Senhor, nunca Vamos voltar um me pouquinho. deixou. Vamos voltar um pouquinho. Vai voltar aquela parte, ainda que eu andasse. Você vai cantar, você que está aqui na frente. Você vai louvar. Vai cantar e quando acabar você vai voltar de novo no mesmo refrão. Na mesma parte aí, do medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Repita, vamos lá, vamos cantar todo mundo? Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. ainda que eu Ande nas pelo tempestades, vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Aleluia. Presta atenção na palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Quero só o fundo. Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo de tuas asas estarei seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei ao medo noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos, toca mais baixo, só um pouquinho, toca mais baixo. Porque quem não sabe me escuta. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos anjos dará ordem ao meu respeito. É para você repetir. Para que eu não tropece com os meus pés em pedras. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, porquanto tão encarecidamente me amou, também me livrou em retiro alto, porque conheci o teu nome. Fala assim: eu conheço o teu nome. Repita assim comigo: é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Repita assim comigo, toda a igreja agora: Ele é o Emanuel. De novo, Emanuel. Aplauda ao Senhor Jesus essa noite. Pode continuar no refrão. Pode voltar para o seu lugar, adorando e aplaudindo ao Senhor. Deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Me deixou na tempestade ou na paz. Oh,
nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Aleluia. Cadê a igreja? Aplauda o Senhor Jesus de novo.